Fala comigo, amiguinhos. Boa segunda-feira a todos. Mais uma vez aqui. Como é bom ter jogo toda hora, que nós estamos aqui sempre fazendo análise tática para vocês. Eu sou o Rafael Sobres, a gente é aqui da Pato DTV e esse quadro é o Análise Tática. Antes de tudo, como sempre eu faço, quando estou aqui por esses vídeos, se inscreva no canal. Já passamos de 150 mil inscritos. É bastante, mas é pouco perto de onde a gente quer chegar. A gente quer ser um dos maiores canais, sim, do Rio Grande do Sul. Mas para isso você tem que, seguir a gente. Em algum momento eu vou falar algo que tu não goste, em outro momento eu vou falar algo que tu goste, mas essa é a intenção do nosso canal. Dar debate, ter conversa e não apenas julgar resultados, tá bom? Você colorado, se inscreva no canal, esteja com a gente. Daqui a pouco, se você é botafoguense, também se inscreva no canal, isso é importante para vocês também. E vamos falar, do jogo do Inter. Finalmente o Inter venceu um jogo, finalmente o Inter jogou bem. Finalmente o Inter convenceu. Fazia tempo que o Inter não tinha um grande jogo assim. Um jogo bem atípico, várias circunstâncias, muita chuva. Mas acima de tudo o Inter venceu um grande rival. Um rival que G4 de brasileiro, então tem que se valorizar muito. A partir do momento que o Inter não conseguia nem ganhar dos seus rivais ali nessa disputa da zona de baixo da tabela. O Inter deu um salto importante. Longe ainda do que pode render, mas já dá um respiro. Agora vem uma data FIFA, daqui a pouco tem um tempinho aí para treinar e daqui a pouco melhorar mais aí. Bora lá, vamos lá. Então vamos para o jogo, coisas importantes dessa partida, Algumas modificações, Eu acho que foi uma boa escolha do nosso treinador de botar o Vitinho para ganhar um pouquinho mais de espaço. Joga o Alan Patrick como um falso 9, para que ele não tenha tanto essa responsabilidade de voltar para marcar e ficar longe do gol. Então acho que foram escolhas boas que o Ramon teve e agora a gente vai falar um pouquinho, Aqui já acontecem coisas importantes, que é o Vitinho podendo ter a possibilidade de estar com bastante espaço para encarar, coisa que a gente não estava tendo, a gente teve bastante com o Carboneiro também. Aqui ele meio que se amarra, mas o Inter chegando, ele tinha um passe aqui para o Bruno Henrique que chuta bem. Só uma decisão de chutar. Bernabé já lá em cima, olha só. Olha isso aqui. A possibilidade disso aqui, isso é potencializar os dois laterais do Inter, nos seus melhores, que é o ataque, justamente porque tem 3 zagueiros atrás. Thiago Maia deu um suporte muito bom, jogou muito bem, Thiago Maia tendo uma boa atuação, mas o que fica mais ou menos é essa questão, Alan Patrick como 10, o Alan Patrick não tá como 9, bem dizer, ele não tá aqui tentando achar um passe, os dois laterais em cima, porque tem um suporte de 3 zagueiros lá. Olha aqui. Vocês lembram do gol que o Alan Patrick fez contra o Juventude, no qual esse cara aqui, que nesse lance é o Bernabé, era o Carboneiro que ele chutou, deu gol? Olha onde o Alan Patrick tá, Vitinho entrando na área, e muito importante, o segundo lateral lá em cima. Foi esse o Inter que nos encantou em alguns momentos, Não vamos entrar aqui na questão de treinadores ou não, mas o Inter em alguns momentos do ano passado, em alguns momentos esse ano, mais no começo da temporada, era o time que encantava justamente porque os jogadores atacavam muito, o Inter finalizava jogadas e principalmente tinha toque. Esse jogo o Inter mostrou mais toque. Os gols comprovam isso. E nos últimos jogos o Inter não tinha uma reação, o Inter não tinha ação, o Inter não tinha jogado, o Inter tinha se perdido. Então a minha felicidade aqui é ver o Inter com variações e jogando contra um time bom. Aqui uma coisa importante, o Inter voltou a ter confiança. Toque, que é como a gente se acostumou a ver esse Inter jogando, Isso é muito importante. Pequenas partes do campo, no futebol se corta partes do campo para fazer determinados movimentos, que daqui a pouco ele se concretiza lá dentro da área. Isso é muito legal. O Inter pegou uma faixa de campo que Vitão, Bruno Henrique já dominou, levantou a cabeça. Já saiu atrasado. Esse aqui tá até meio abrindo os braços porque ele fechou esse passe aqui, Esse aqui demorou. Alan Patrick tá entre linhas, Carboneiro entre linhas para fazer com que esses caras todos tenham dúvida. E o fato desse posicionamento fez com que esse jogador corresse atrasado. E olha que legal.
Vitão, Bruno. Bruno, Aguirre. Olha o Bruno já. Vitinho, Bruno. Bruno já passou, se aproveitou de um momento que daqui a pouco o Vitinho não ia dar sequência, mas estava próximo. Aguirre já passou. Então, voltando lá. Vitão, Bruno. Bruno, Vitinho. Vitinho, Bruno. Bruno, Aguirre. Olha aí. Quando a Aguirre viu que o Bruno não deixou para ele, ele já correu para dar uma outra opção. Aguirre, isso aí também é um pouquinho de entendimento do jogo. Campo rápido, tu dá porrada para área. O goleiro sempre vai vacilar. Dificilmente ele vai agarrar. Vai ter um rebote, vai ter um zagueiro dando, sabe, tipo aquela bola que vai para dentro do gol, ou vai ter um escanteio, vai ter jogada, vai ter sequência. Raramente o goleiro vai cair de segurar essa bola, porque vai ser uma bola forte e o campo tá muito molhado. E olha quem é o nosso 9 lá. Ó a bola rápida, ó. Isso aí, num campo seco, isso é ter, o Aguirre teve muito entendimento do que precisava no momento. E isso também é leitura de jogo. O campo tá molhado, um certo estilo de jogo. Passe firme, chegou perto do gol, faz essa bola ir pro gol. De alguma maneira, passar na área, porque campo rápido sempre vai dar problema. Se não tivesse chovendo, por exemplo, essa bola talvez nem passaria aqui, depois não passaria aqui, e se chegasse aqui, ia ser uma defesa muito tranquila. Aí a gente já tá falando, pá, que cruzamento goi, né? Que o goleiro ia cair de bem tranquilo e pegar. Então, olha só, jogador dando carrinho. E o nosso 9, Alan Patrick, perto do gol mais uma vez. Que camisa bonita, né? Bonita essa camiseta rosa. Trosqueiro não trouxe sorte. E aí a gente vê uma... Olha só, isso é muito interessante essa imagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4. O Inter chega bem dentro da área. O zagueiro do Botafogo já está fora da sua posição. Bola rápida no chão. Baita jogada do Bruno, muito importante em toda a jogada. O Inter fez aquele recorte disso aqui, ó, pega essa linha da grande área aqui e vai até o meio de campo. Vitão, Bruno, Bruno, Vitinho, Vitinho, Bruno, Bruno, Aguirre, Aguirre passe forte no gol, golaço. Não golaço na questão disso aqui, ó, mas golaço na jogada. Esse é o Inter, isso é a jogada trabalhada. Isso é muito importante. Importantíssimo tá no time. Ver o mercado aqui. E não é em campo, tá? A posição que ele tá aqui, ele tá já dando o ritmo de onde quase todos os outros jogadores têm que estar. Principalmente o Juninho, o próprio Vitão. Isso é posicionamento, gente. Posicionamento do jogador, às vezes, tu nem precisa falar. Você estando ali no lugar certo, mostra que o Inter teve um controle, que esses jogadores tiveram uma tranquilidade para fazer esses movimentos, justamente porque tá onde tem que estar, tá onde tem que estar, Vitão tava onde tinha que estar, Thiago Maia, olha quanta possibilidade tinha aqui, um Bernabé na área e o Thiago Maia com muito espaço para daqui a pouco no rebote. Se o goleiro, ó, olha só, isso é outra coisa importante, se o goleiro dá um rebote longo, a bola vem aqui pro Thiago Maia também, é mais uma opção para fazer gol. Então, um gol acima de tudo, para mim, golaço, porque teve trabalho, toca, passa, se apresenta, sem medo de jogar, coisa que o Inter não estava tendo há um bom tempo. Importante de novo, né? Olha os laterais atacando espaço, um mano a mano. Só que é mano a mano, não. Lateral entendeu que tinha que estar um pouquinho mais para dentro, porque se ele está um pouco mais aberto, ele domina essa bola aqui, vai ter que levar e cruzar, e completamente diferente. Entrou um pouquinho, sentiu o jogo, sentiu a oportunidade, sentiu que naquele momento ele era o atacante, porque na frente dele estava o zagueiro, o lateral. E olha aí, ó. O Inter já estaria merecendo fazer um segundo gol, né? Dentro das circunstâncias, campo ruim, na questão de água, o Beira-Rio nunca é ruim. Tanto que no segundo tempo ele já estava um tapete de novo, mas caiu muita água, o Inter teve que se adaptar. Inter voltando a ganhar a bola dentro da área, Vitão, grande jogo. Botafogo não conseguiu respirar, Botafogo não entendeu o jogo, o Inter entendeu antes, deu o ritmo, claro que um gol ajuda a dar mais tranquilidade. Vários jogos antes o Inter tinha começado bem e depois,
com o tempo o rival conseguia igualar um pouquinho o jogo, a coisa ficava ruim e aí o jogo virava ladeira abaixo. Então o Inter soube, começou forte de novo, mas fez o gol, que é o mais importante para dar confiança. Se o Inter começasse ganhando os outros jogos, daqui a pouco poderia estar melhor na tabela e poderia estar melhor de rendimento. Bola cruzada para dentro, o Vitão aqui cabeçou na trave. E agora o Vitão bem grande, defesa do goleiro, baita cabeçada. O Inter ganhando todos os duelos, né? Vocês vão ver que cada 2, 3 minutos tá tendo uma jogada, uma possibilidade. Aqui é uma coisa, né, que daqui a pouco o Carboneiro tem que trabalhar. À direita ele já tem que trabalhar a canhota, né? Ele deu um toquinho a mais, justamente para tentar enquadrar o corpo. Aí quando chutou, já estava meio que, né, sendo ali, já estava próximo o zagueiro do Botafogo, e aí ele teve uma execução assim que foi bem ruim para a oportunidade, né? Foi bem ruim. O jogador dessa qualidade, seleção colombiana, tem que saber chutar de esquerda. E o Muricy Ramalho me ensinou quando eu comecei a jogar. Sempre cruzado, sempre cruzado, sempre cruzado. Porque cruzado vai dar rebote, vai dar gol, ou alguém pega dentro da área, sempre vai dar problema. Ou então o goleiro vai ter que defender. Já estamos no segundo tempo, olha isso aqui que legal. Isso aqui o que é? Alan Patrick desceu, Vitinho com a bola, grande jogo. O Inter jogou muito bem no geral. Os jogadores renderam. Sempre falei aqui, se o Inter melhora 10, 15% do seu jogo, o Inter ganha de muito time. Porque o Inter tem grandes atletas. O Inter não estava funcionando como equipe. Esse último jogo, o Inter se portou muito bem como equipe. E a tendência, né? E a expectativa e o que queremos é que o Inter evolua um pouquinho mais, né? Com um novo treinador, são 3 jogos, 2 vitórias, 1 vitória e 2 empates. Então, se a gente fizer um recorte do campeonato, a gente faz esse pensamento, claro, que nos convém e é bom para ele. Aí o Carboneiro pegando com confiança, já atacando, né? A partir do momento que ele levanta a cabeça e começa a atacar, o zagueiro já muda o pensamento, já começa a correr para trás porque tá vindo em direção. Olha só, nosso lateral. Daqui a pouco são indícios de que a gente vai começar a ter volume ofensivo, vai começar a ter opções ofensivas, porque atrás os nossos 2 laterais eles estão respaldados para começar a atacar. Ó. Volto a dizer, ó, toda hora. Chutou, mas o ideal era aqui. É um chute, tá com confiança, tem que chutar mesmo, mas o ideal é tá aqui, passa e já tem uma finalização. E provavelmente, se o Carboneiro toca no Alan Patrick, o Alan Patrick ia dar no Bernabé ia levar para a linha de fundo. Isso aqui são coisas meia óbvio, assim, sabe, para quem jogou. O que seria, o que aconteceria. Ia consagrar o nosso treinador. Por quê? O Bernabé ia dar o passe pro gol de quem? Do Aguirre. Entende? A jogada ia se desenhar para cá, todo mundo ia vir para cá, o Bernabé ia levar e o Aguirre ia fazer o gol. Imagina, o Inter podendo fazer um gol bem taticamente, a parte defensiva bem estruturada, a ponto de um lateral tocar para o outro. Era essa jogada que ia se desenhar. Mas um bom chute, campo rápido, tem que chutar também. Apenas também ressaltar que teve várias opções. No começo da jogada, o Carboneiro está sozinho contra 3-4. Como vem aparecendo jogadores, eles vão tomando a atenção dessa zaga a ponto do Carboneiro tentar o chute de longe. E se não chutasse, tocaria para alguém e teria jogado. Isso são opções. O Inter já está tendo variações no ataque. Aqui é aquilo que a gente fala, né? Que é um problema que o Inter tem, que nesse caso não aconteceu. Durante o jogo aconteceu em algumas vezes, mas não virou chance de gol. Mas essa bola nas costas dos laterais, né? Aqui você vê, Bernabé fechou bem, Juninho estava marcando. E aqui uma coisa bem bacana, né? Um corte do Bernabé, e aí vem a solução. Vocês viram como o Thiago tocou na bola? Isso é inteligência, isso mostra que os caras estavam confiantes no jogo. O Thiago é isso, é jogador que tem passe bom, tem jogador que ele é jogador que soluciona as coisas, mas ele tem que estar bem mentalmente e fisicamente, como todos. Então ele já começa a ligar um contra-ataque com a coxa. Olha que legal esse diálogo. Ó.
A gente vai ver o passe do Carboneiro mais aqui na frente. Só que já começou agora. Já começou agora. Já começou agora, olha. Já começou agora, ó. Olha lá. O Vitinho fez um movimento de correr. Ele começa a levar a linha do rival. Alan Patrick fica aqui num ponto morto que ele gosta, é onde ele sempre... um ponto morto é onde o zagueiro te esquece e tu faz uma jogada. Só que assim, ó, sempre tem um limite. No treino de zagueiro, eles têm um limite para não ir até lá. Porque senão leva todo o time. Então, quando bateu esse limite, ele já tá pedindo a bola e o Carboneiro dá um passe espetacular. Ó. Esse passe é espetacular, gente. Não é fácil. Porque num passe, ele mata 4 jogadores. E o passe, ele mata 4 jogadores. Quantas vezes isso aconteceu nos últimos jogos? Daqui a pouco aconteceu, mas por falta de confiança, por não querer errar, não executou. Ou talvez por não ter uma opção como o Vitinho fazendo o facão. Diferente do Borré, o Borré estaria aqui parado e o Zamiro o acompanha. O Vitinho vira surpresa. E quando ele corre no meio dos dois, ele bota os dois em dúvida para correr para trás. E o passe é maravilhoso. Ó. Uma boa execução, um bom gol, né? É um jogador que é destro, mas tirou de esquerda. Lembra que eu falei do Carboneiro? Sim, daqui a pouco, para virar aquele jogador assim extra classe e melhorar esses pontos fracos. Todo mundo tem ponto fraco. Então, treinar um pouquinho todo dia, daqui a pouco tá decidindo os jogos. Então, um grande gol. Muito importante esse gol do Inter no momento que tu tá voltando pro segundo tempo, que você sabe que se passar 10, 15 minutos, o rival que tem qualidade vai começar a te atacar. E como a tua fase não é tão boa para apostar nisso, você tem a oportunidade de matar. O Inter cansou de ter oportunidades de não fazer o gol. E esse gol foi muito importante para dar tranquilidade pro segundo tempo. A gente vai ver de novo, né, que esse passe é muito bom. Se é o Alan Patrick dando esse passe, a gente ia aplaudir de pé e falar o nosso 10. Então, palmas ao Carboneiro, que fez um grande jogo. Deu um passe maravilhoso. E 2 toques, ó. Dominou e chutou. Tem jogadores que perdem o gol por dar 2, 3 toques, aí dá tempo da zaga chegar. Como, volto a dizer, vocês lembram o lance de novo do Carboneiro no primeiro tempo que ele chutou de esquerda para cima? Ele deu um toque a mais, que foi o toque que fez com que... Bom, por que ele deu esse toque a mais? Para ajeitar a bola para uma perna que não é boa, né? Normal. Só que esse toque a mais faz com que, com que dê tempo do zagueiro chegar para dar um carrinho e tu acelerar essa execução que fez ele errar. Aqui não, ó. Olha só, ó. 1, 2. Viu que não conseguiu nem dar carrinho? E no primeiro lance o zagueiro chegou dando carrinho? É isso aí, ó. Futebol de alto nível é tu concluir o que tu pensa em menos toque possível. Baita gol muito importante para o momento do jogo. Ó, de novo, ó. É mais ou menos a mesma história. Agora tem mais uma opção por aqui, mas olha o Vitinho, tá com confiança, tá pedindo a bola. Ó. Tá pedindo a bola. Ó. Aí o Alan Patrick já começa a frear, porque vai correr por trás, eu acho, pelo que eu tô vendo. Ó, exatamente isso. E mesmo assim entra o passe, ó. Entende? Campo rápido, confiança. Bum. O Alan Patrick no começo, ele tava ali atrapalhando, ele ficou no meio do caminho, porque ele tava atrapalhando até esse passe do Carboneiro para o Vitinho. Aí ele freia, muito inteligente, vem por trás, abre o espaço, a bola entra pro Vitinho. E aí um grande chute. Se vai um pouquinho mais cruzado, ela vem do ângulo. Chute forte, potente. Aí já tá o Bruno, né? Ó, facão, ó. Os jogadores, eles têm que fechar. Esse jogador tem que fechar. O Pardim Bonito, ele fecha, ele abre a possibilidade. Mais um chute ali. Foi o Rafa, provavelmente. Mas vocês veem, né? Estamos aí com 43 minutos, 44 do segundo tempo, dentro dos melhores momentos, e não tem um ataque do Botafogo. O Inter voltou a ter solidez defensiva, que sempre foi um dos pontos muito fortes do Inter. O Inter conseguiu chegar na Libertadores, o Inter conseguiu classificar na Libertadores, assim, muito pela sua defesa.
Olha só, isso também é importante. Se toma um gol aqui, toma pressão. Então, o primeiro ataque mesmo do Botafogo, onde o Antony trabalhou com 44 segundos do tempo, uma cabeçada que não é fácil, o cara não estava tão cômodo. Eu acho que era isso. Deixa eu ver. X parou aqui. Apontou. Provavelmente um dos últimos lances do segundo tempo do jogo. Ó, tem mais um lance aqui. Ó, isso aqui é confiança, ó. Isso aqui é confiança. É uma bolinha também que se vem no canto, é chance de gol. Bruno Bey de novo, voltando da sua lesão. Voltando da sua lesão, podendo contribuir, entrando com o time bem. Isso ajuda muito quem tá voltando de lesão. Aqui já é um movimento muito de desespero, né? Que tem que ter muito cuidado, porque olha, 1, 2, 3, 4 jogadores, jogadores altos, Botafogo já meio que largando da parte tática, jogando de qualquer maneira. E aqui um erro, né? Aqui um erro grave. Não tem como esses zagueiros saírem daqui, porque tem 3 e foi pensando no cruzamento. Mas aqui um erro grave, né? O Inter tem esse espaço aqui para o jogador dominar e chutar e errou a execução. Isso é uma grande chance de gol. Errou a execução, mas dentro de um contexto foi o único lance assim de claro perigo do Botafogo no jogo, né? Volto a dizer, eu tô me baseando nos melhores momentos. Daqui a pouco teve algum outro que não estava aqui e eu não sei dizer para vocês. Mas a questão é, o Inter melhorou muito como time, o Inter bateu de frente, o Inter jogou bem, o Inter teve variáveis, o Inter começou a tocar com qualidade, que é o seu estilo de jogo, sempre foi. E principalmente, 3 zagueiros, Alan Patrick mais perto do gol de novo, podendo produzir, jogadores liberados com confiança. E eu acho que é isso. Que essa confiança siga, que o Inter tenha mais tempo de trabalho e que o Inter aí consiga ter alguns jogos de invencibilidade nesse campeonato, coisas que não aconteceram até então, e que o Inter siga pontuando para se distanciar da zona do rebaixamento. Ainda tem muito caminho a ser seguido, mas qual Colorado não ficou feliz de ver o Inter jogando tão bem assim contra um time que tem muita qualidade, é o atual campeão da Libertadores e está no G4 do Campeonato Brasileiro. Grande resultado, grande jogo. Parabéns, atletas, parabéns, torcedores que foram, porque caiu muita água, estavam lá, então vocês mereceram esse jogo e esse resultado. Tá bom? Se inscreva no canal, muito importante pra gente. Fique com a gente e até mais. Tchau, tchau.